Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai encarar um material que, vamos combinar, não é dos mais fáceis. Vamos mergulhar em Gênesis capítulo 5. Um capítulo famoso por fazer as pessoas pularem a página. Exatamente. Parece assim uma lista telefônica antiga, sabe? Nomes que a gente quase quebra a língua para falar, idades que não fazem sentido, fulano viveu não sei quantos anos, gerou cicrano e morreu, e aí repete tudo de novo. É quase um registro de cartório, né? Um registro bem denso. Mas olha, a nossa proposta aqui hoje é justamente o contrário. É olhar para essa lista e entender por que ela está ali. A nossa missão é descobrir como essa genealogia, que parece monótona, pode ser, na verdade, uma das narrativas mais profundas do livro todo. Com certeza, fala sobre vida, morte... Legado e, o mais incrível, sobre uma esperança que insiste em não morrer. Vamos nessa. E para a gente entender Gênesis 5, o contexto é tudo. Não dá para ler esse capítulo de forma isolada, sabe? Ele aparece logo depois de dois eventos, assim, muito sombrios. Gênesis 3 e 4. Exato. Em Gênesis 3 tem a queda no Jardim do Éden. A morte entra na história. Logo depois, em Gênesis 4, o primeiro assassinato. Caim mata Abel. A partir daí, a Bíblia mostra duas linhagens se desenvolvendo. A de Caim. Que o capítulo 4 detalha bem, uma linhagem de violência, de orgulho, de construção de um legado, digamos, humano. Uma civilização que tenta se virar sem Deus, basicamente. Perfeito. E aí, como um contraponto, nasce Sete. E Gênesis 5 é todo dedicado a traçar a descendência dele. É a outra linhagem, a linhagem piedosa, da qual vai vir Noé e lá na frente, segundo o Novo Testamento, o próprio Jesus. Entendi. Então não é só uma lista de nomes, é o fio da esperança sendo traçado num mundo que já começou quebrado. Exatamente esse é o ponto de partida. Ok. Então vamos para a estrutura do capítulo, porque a primeira coisa que salta aos olhos é essa repetição. É quase hipnótico, né? É. Fulano viveu X anos, gerou um filho. Depois, viveu mais Y anos, teve outros filhos e filhas. Uma vida inteira, sei lá, 900 anos, resumida em duas frases. E aí vem a martelada final. E morreu. De novo, e de novo, e de novo. A primeira impressão é que é uma escrita meio preguiçosa, mas a análise que a gente tem sugere o contrário, né? A repetição é a mensagem. É o design, não é um defeito. Pensa nisso como um tambor fúnebre. Ele fica batendo no fundo da história. Geração 1. E morreu. Geração 2. E morreu. É um lembrete constante, quase sufocante, da consequência do que aconteceu no jardim. Aquela frase, certamente morrerás. Não era uma metáfora. De jeito nenhum. O capítulo 5 é a prova documental disso. A morte virou a regra universal. Não importa se você é Adão e vive 930 anos. O destino é o mesmo. A única coisa que muda é que vai ter uma exceção. Que a gente já chega lá. Mas isso cria uma atmosfera de inevitabilidade. É pesado. Muito. Vamos olhar então para as figuras, começando do começo. O capítulo abre de um jeito bem formal. Este é o livro da genealogia de Adão. Essa expressão, livro da genealogia, já dá uma pista, né? Sim, já mostra que não é um relato informal, de boca a boca. É para ser lido como um documento, algo que tem um peso. Certo. E o que vem logo depois é crucial. O texto faz questão de lembrar que no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Olha que interessante. Antes de falar da queda, da morte, ele reafirma a nossa origem. A identidade fundamental. Isso. A identidade não vem do nosso erro, mas da nossa criação. A imagem de Deus em nós, mesmo que arranhada, ainda é o ponto de partida. E tem um detalhe no versículo 2 que é muito sutil. Diz que Deus os abençoou. A bênção vem primeiro, antes de qualquer exigência, de qualquer tarefa. Primeiro a bênção, depois a jornada. É um princípio de graça que já está plantado ali. A relação começa com um presente, não com uma cobrança. E é essa dignidade que torna o que vem a seguir tão trágico. O versículo 3. Exato.
O texto diz que Adão, que foi feito à imagem de Deus, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Nossa, aí está a atenção. Toda atenção. Adão agora passa para frente uma imagem que já carrega as marcas da queda. Então é uma herança dupla. Sete herda a natureza humana agora mortal, mas por outro lado, ele também é o cara que continua a linhagem da promessa. Perfeito. A falha é transmitida, mas a esperança também. E a história de Adão termina como a dos outros. Viveu 930 anos e morreu. Nem o primeiro homem escapou. E talvez por isso a geração seguinte tenha um insight tão importante. O filho de Sete, Enos. Isso. O nome Enos pode significar homem mortal, frágil. É como se a ficha tivesse caído, né? Exato. É a humanidade olhando para si mesma e admitindo: nós somos frágeis, nós somos finitos. Acabou aquele otimismo de Caim, de construir cidades, de fazer um nome para si. Agora há uma consciência da própria limitação. E é nesse exato momento, quando eles reconhecem a fragilidade, que o texto diz que se começou a invocar o nome do Senhor. É lindo isso, né? É como se admitir a fraqueza fosse o primeiro passo para buscar a força em Deus. A verdadeira espiritualidade, segundo essa passagem, nasce da nossa necessidade, não da nossa capacidade. Faz todo sentido. Então, depois dessa tomada de consciência com Enós, a gente entra numa parte da lista que é quase silenciosa. Nomes como Cainã, Malaléu. Só tão ali. Eles fazem parte da corrente, vivem vidas super longas, mas a história deles é só um número. O que isso nos diz? Nos diz algo muito importante sobre legado, acho. Que a maioria de nós não vai ter um destaque público. Fomos elos essenciais, mas, assim, quietos. E isso nos leva a Járed, o pai de Enoque. Ele viveu 962 anos. Quase 1000 anos. Uma vida enorme, mas a narrativa passa por ele rapidinho. Porque a lição aqui não é sobre quanto tempo você vive. Mas sim como você vive. E é aí que tudo muda. Chegamos em Enoque e a fórmula que se repetia sem parar, de repente, quebra. Quebra totalmente. O texto não foca na idade dele. O destaque, e é repetido 2 vezes para a gente não perder, é Enoque andou com Deus. O que me intriga é o que isso significa na prática. A expressão em hebraico sugere algo muito mais íntimo do que só seguir regras. Sugere uma caminhada diária, uma comunhão constante. Não era um evento de domingo. Não, era o ritmo da vida dele. É como se Enoque, mesmo fora do jardim, recuperasse aquela intimidade que Adão tinha com Deus. Ele vivia consciente da presença de Deus. Era uma relação, não uma religião. E o resultado dessa relação é a coisa mais chocante do capítulo. Depois de todo mundo terminar com "e morreu", sobre Enoque, o texto diz que ele já não era, porque Deus o tomou para si. Ele desapareceu. Ele não morreu. No meio de um oceano de mortalidade, Enoque é uma ilha de esperança. Ele é a prova de que a morte não precisa ter a última palavra. É uma antecipação do Evangelho séculos antes. Num capítulo que martela o poder da morte, a história de Enoque grita que o poder de Deus é maior. E note a idade dele. 365 anos. Pois é, para a época ele viveu pouco. O pai dele, 962. O filho dele, 969. Mas a vida que ecoa pela eternidade é a de Enoque. Isso redefine o que é uma vida bem-sucedida. Não é sobre duração, é sobre direção. Uau! E depois desse clímax, a lista continua. O filho de Enoque é Matusalém, o recordista. 969 anos. Existe uma interpretação sobre o nome dele, né? Sim, uma interpretação profética bem famosa, que o nome dele poderia significar algo como "quando ele morrer, será enviado". E enviado o quê? O juízo. O dilúvio. Se isso for correto, a vida de Matusalém vira um relógio da paciência de Deus. O juízo só viria depois da morte dele. Então, cada ano a mais de vida para Matusalém era um ano a mais de graça para a humanidade. Nossa, Deus esperou quase 1 milênio. Uma paciência que a gente nem consegue conceber. A graça é imensa, mas o relógio estava correndo. E o tempo se esgotando. O que me leva para a próxima figura, Lameque, o filho de Matusalém. Ele parece sentir esse peso, não é? A fala dele é a única em toda a genealogia. É a primeira vez que alguém verbaliza o cansaço. Ele olha para o filho, Noé, e diz:
Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Dá para sentir o peso de gerações nessa frase. O trabalho é exaustivo, a terra não coopera mais, é um lamento profundo. Mas não é um lamento de desespero. Tem uma sementinha de esperança ali. Sim, ele chama o filho de Noé, que significa descanso, consolo. Ele acredita que, de alguma forma, através daquele menino, um alívio vai chegar. Exato. Mesmo com o juízo batendo na porta, Deus já está preparando o consolo. E é aí que a genealogia chega no seu ponto alto. Noé. Ele é o 10º na linhagem. Um número que muitas vezes significa completude. É o homem através de quem Deus vai preservar a humanidade e, de certa forma, reiniciar a história. A linhagem da promessa sobreviveu e agora se concentra nele. Mostra como Deus trabalha pacientemente, geração após geração. Então, se a gente amarrar tudo isso, começamos com a realidade brutal da morte, o E morreu. A regra universal. Mas no meio disso a gente vê a fidelidade de Deus preservando uma linhagem. Dentro dela, o exemplo brilhante de Enoque, que mostra que a comunhão com Deus é o que importa. O que define uma vida. E terminamos com Noé, a esperança de descanso e preservação bem na véspera do juízo. É uma jornada narrativa completa, e o incrível é como essa história ecoa no resto da Bíblia. Essa genealogia é a espinha dorsal que liga Adão a toda a história da salvação. Tipo no Evangelho de Lucas. Exatamente. Lucas traça a genealogia de Jesus não só até Abraão, mas até Adão, conectando o último Adão ao primeiro. E o livro de Hebreus vai colocar Enoque no panteão dos heróis da fé. E a conexão com Paulo em Romanos talvez seja mais direta. Sem dúvida. Em Romanos 5, Paulo faz exatamente isso. Ele contrasta Adão e Cristo. Se por um homem, Adão, a morte passou a reinar, e Gênesis 5 é a prova disso, O relatório completo. é o relatório. Quanto mais por meio de um só homem, Jesus, a vida reinará. Gênesis 5 nos dá o diagnóstico do problema na sua forma mais crua, e o resto da Bíblia apresenta a solução. É impressionante. Um capítulo que parecia um obstáculo, uma leitura chata, se revela um resumo de toda a história bíblica. Começa com a morte, mas se recusa a terminar nela. E nos guia pela paciência de Deus, pela possibilidade de uma vida diferente, e aponta para um futuro de descanso e salvação. E a reflexão final que fica, para mim, é sobre legado. Para a maioria dos nomes ali, o legado são números. Anos, filhos, é estatística. Mas para Enoque, o legado é uma relação. Ele andou com Deus. A história dele não é sobre o que ele fez. É sobre com quem ele caminhou. Ele prova que é possível viver de uma maneira que transcende a biologia, que a verdadeira biografia de uma pessoa é a história da sua alma. O que nos força a pensar sobre a história que a nossa própria vida está contando. Se a gente fosse resumido em uma frase, qual seria? Seria um conjunto de números ou seria sobre uma caminhada? E isso me leva à pergunta que o material deixa no ar. O capítulo termina com Noé, que promete descanso, mas a profecia de Lameque fala desse anseio por alívio da maldição da terra, das dificuldades da vida. E isso nos deixa com uma questão para refletir. O que realmente significa para nós, em meio às nossas próprias fadigas e trabalhos, encontrar verdadeiro descanso e consolo?